noite e a paz do Senhor a todos. Aparecido, Ana Carlos, Manula, boa noite, Maria Edneide, boa noite, primeira vez aqui. Eu entrei aqui hoje, a minha primeira vez que eu entro. Eu não tenho o costume de entrar, mas eu senti o desejo de entrar nesta noite. Já te disseram que tristeza ou ansiedade é falta de Deus? Sobre um e se eu te dissesse que nem toda dor é espiritual? Tem gente que ora, jejua, faz... Inclusive a gente passa calados em casa, muitas vezes sem ter quem ajude, muitas vezes sem a gente ter com quem a gente falar, que são as nossas emoções. As nossas emoções, elas podem interferir no nosso crescimento espiritual. Infelizmente, muitas pessoas sofrem caladas, sem ter coragem de compartilhar como está se sentindo. Muitas pessoas estão feridas dentro das igrejas, vão para o templo, porque igreja somos nós, né? Igreja somos nós. O Senhor Jesus, ele vem buscar a sua igreja, mas muitas pessoas estão dentro dos templos, magoadas, feridas emocionalmente. Como eu estava dessa forma. E as nossas emoções, uma vez feridas emocionalmente, as nossas emoções, elas atrapalham o nosso crescimento espiritual. E nós cristãos, nós somos seres normais. Nós não somos super crentes. Paz, Rebeca, boa noite, Marinha, Antônio, Omar, sejam bem-vindos. Eu sou cristã, mas eu não sou super crente. Eu tenho minhas limitações. Eu sou cristã pela misericórdia do Senhor, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu necessito do perdão do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu reconheço que sou uma pecadora, que eu preciso da graça do Senhor, das misericórdias do Senhor. E que eu preciso melhorar como pessoa a cada dia. Boa noite, Rosemary. Então, dentro das igrejas, dos templos, né? Porque igrejas somos nós, tem muitas pessoas feridas emocionalmente. E eu estava ferida emocionalmente. Desde 1998, eu tenho 54 anos de idade. E desde 1998 que eu tento me firmar nos caminhos do Senhor. Sempre passava um tempo nos caminhos do Senhor e me afastava. E eu não entendia o porquê eu me afastava se eu conhecia a palavra. E eu sempre me questionava, eu mesma
eu me questionava. Por que é que eu conheço a palavra? A palavra que é vida. A palavra que mostra o caminho. A palavra que edifica. A palavra que me alimenta. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como saio dos caminhos do Senhor. Começar, conheça a base. Saí a primeira vez, passei 10 anos afastada. Depois volto, passei 8 anos firmes. E quem diria que depois de 8 anos firmes, boa noite, Pedro Henrique. Quem diria que depois de 8 anos firmes, eu saísse da presença do Senhor novamente. E eu saí. Boa noite, Lúcia Marques. Seja bem-vinda. E eu saí da presença do Senhor novamente. E a gente sabe, quem conhece a palavra, lê. E a palavra de Deus diz, tem um versículo, eu não guardo bem, que é melhor não conhecer do que conhecer e não seguir. E eu estava na posição desse versículo, porque eu conhecia e não seguia. E eu estava fazendo tudo contrário ao que a palavra orientava. Tudo contrário. E como pode uma pessoa conhecer a palavra, conhecer a verdade e fazer tudo contrário? E por muitas vezes, quando eu estava naquela situação fazendo tudo ao contrário, boa noite, Denis Rodrigues, boa noite, seja bem-vindo, Gabi. Eu parava assim e ficava olhando. E eu no meu íntimo dizia, creio eu que o Espírito Santo, mesmo eu afastada, dizia, o que é que eu estou fazendo aqui? Boa noite, Daniela e Amanda. O que é que eu estou fazendo? E o que é que você fazia, de Vânia, né, como sou conhecida? Eu bebia, eu voltei a beber, eu voltei a fumar. E algumas pessoas, e como eu, achavam normal. O que é que tem? Mas a palavra do Senhor diz que o meu corpo e o seu corpo é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Boa noite, Morena. O meu corpo e o seu corpo, o nosso corpo, é morada e templo do Espírito Santo de Deus. E eu sabia. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em lugares limpos. E eu estava sujando a casa com bebida, com cigarro. Cigarro normal. Mas estava sujando. E aquilo ali me doía. Mas eu continuava fazendo. De que adianta você saber que está fazendo o errado e continuar? Você tem a consciência
de que está fazendo errado. Mas você continua. E eu continuava. Gente, essa é a minha primeira live. Eu nem ia fazer, eu nunca fiz. E quero deixar claro para vocês que o meu objetivo não era falar isso aqui, mas era passar aqui um estudo que eu gosto de estudar, que falava sobre as emoções que vocês, quem entrou, ouviu eu falar que as emoções, quando não tratadas, elas impedem, né, o agir de Deus em nossa vida, elas impedem o nosso crescimento espiritual. E daí, Deus manda que eu fale sobre o agir dele, o trabalhar dele em minha vida. Então eu vou obedecer e vou guardar aqui o estudo, que é sobre até Elias, né? Quando Elias saiu e pediu para morrer, né? Um homem de Deus, um profeta de Deus, que ele enfrentou os profetas de Baal, não teve medo, mas teve medo de uma ameaça de uma mulher, né? Mas enfim, Deus não quer que eu fale sobre isso. Estava aqui, eu vim me planejando falar sobre isso. Vamos lá. E eu, afastada da palavra, estava há um ano, foi agora, em 2000, agora que eu digo porque foi recente, em 2024, eu estava em casa, afastada da palavra, todo final de semana, fazendo churrascos em casa, minha casa vivia cheia, né? Eu morava com alguém, tinha um companheiro, né? Há 4 anos que nós morávamos juntos. E eu sou professora do Fundamental 1. E afastada, eu tinha 2 empregos. Eu vou começar desse testemunho, um estadual e um municipal. Do estado eu não era efetiva, mas eu trabalhava há 30 anos. E alguém me dizia assim, né? Que Deus ia me abençoar. E eu dizia o seguinte, para que sirva de testemunho para quem estiver ouvindo. Só aqui, pelo menos, mostra que só tem 3 pessoas, não importa, posso ter só uma. E uma pessoa que escute, que seja para quem está escutando. Deus sabe todas as coisas. E porque eu vim aqui, que eu nem vim, eu não entro, é a primeira vez que eu entrei em live. E eu dizia assim, como que Deus vai me abençoar? Eu só tenho, olha a arrogância, eu só tenho 2 empregos, só, viu gente? Eu só tenho 2 empregos. E meus salários são fixos. Só tenho um aumento, que é o aumento que dá do salário mínimo. Como é que eu vou crescer financeiramente? Eu dizia isso. E Deus mostrou o seguinte, que ele podia não acrescentar, que ele pode todas as coisas. Ele podia me elevar de cargo, ele podia mexer no que ele quisesse, para que eu ganhasse uma gratificação. Ele pode todas as coisas. O que é que Deus não pode fazer? Mas olha o que é que Deus resolveu fazer. Certo dia eu fui dormir empregada e acordei desempregada. E aí? E quando foi o dia de eu receber meu pagamento, cadê o pagamento? E vamos chorar. E vamos procurar o homem da terra para resolver. Mas não
teve solução. Perdeu. E como você perdeu o emprego? Não sei. 30 anos com um trabalho que não era efetivo, porém nunca homem da terra nenhum tinha mexido. Mas um dia eu fui dormir, estava empregada e no outro dia eu estava com o contrato encerrado. Quem foi? Não sei, mas alguém mexeu. E eu fiquei só com o salário, né? Com o emprego, que foi o efetivo, graças a Deus, para eu aprender a agradecer, a ser grata a Deus e não dizer, eu só tenho 2 empregos. E não dizer, como é que Deus vai me abençoar se meu salário é fixo? E para Deus mostrar que Ele pode tirar, que eu não domino nada. Eu não tenho controle sobre nada. Nem mesmo sobre esse efetivo. Porque de alguma forma pode acontecer qualquer coisa se Deus quiser. Porque Ele é o dono de tudo. Enfim, sei que eu tive que me virar entre aspas, né? Chorei, não deu certo e vamos lá fazer tudo para pagar a conta que já tinha sido feita, né? Porque quem ganha um X, conta com aquele X e depois vai se virar para ter que pagar para não ter o nome sujo, né? E eu sempre zelei pelo meu nome. E vamos lá. E certo dia eu acordei pela madrugada. Eu tomava medicação controlada, diazepam, clonazepam, minha ansiedade depressiva mesmo, porque a bebida, ela causa depressão. Hoje eu sei que eu era depressiva por conta da bebida. Ah, você era alcoólatra? Não aquela alcoólatra de rua, não, mas você ter que tomar cerveja todo final de semana em casa. O que é que vocês acham? Todo final de semana, cervejinha. Não, só 3. 3 na sexta, 3 no sábado, 3 no domingo. Vamos pôr uma caixinha. Todo final de semana, né? E aí um dia, Deus me acordou pela madrugada e eu senti desejo de ler minha Bíblia. E apesar de eu estar afastada, eu nunca perdi minhas Bíblias. E pela madrugada eu tirei minhas Bíblias, coloquei na minha mesa e comecei a ler. E mesmo afastada, por isso que eu digo que mesmo afastada, quem busca ao Senhor, Deus fala. Deus não fala com quem está afastado, que não quer nada com Deus. Mas mesmo afastada, eu tinha temor ao Senhor. Não que eu tivesse no caminho certo. Não estou dizendo que eu estava no caminho certo. Mas eu estava dizendo que mesmo afastada, eu dizia assim, Deus é tão santo, que eu estou sujando o Evangelho com minhas práticas, com minha bebedice, cigarro, essas coisas, as minhas práticas que ele abomina. E nessa madrugada, Deus manda eu pedir perdão a 2 pessoas. E mesmo afastada, eu fui pedir perdão a todas as 2 pessoas. Eu obedeci à voz do Senhor e eu fui pedir perdão. E comecei e voltei aos poucos a ler a palavra. Porque
A fé vem pelo ouvir, vem por ler, porque nós somos alma, corpo e espírito. O nosso corpo físico precisa do alimento físico. E o nosso espírito precisa do alimento espiritual. Então, mesmo afastada, eu comecei a alimentar o meu espírito. Mesmo afastada, eu comecei a alimentar o meu espírito. Continuei na minha rotina, afastada, mas alimentando o meu espírito. Aí eu decidi fazer um tratamento para parar de fumar, que tem nesses postos de saúde com uma medicação chamada Bupi. E eu fui procurar, e eu fiz uma oração ao Senhor, e eu disse: Deus, quando eu parar de fumar, eu volto para teus caminhos. Eu não quero voltar fumando. E eu fui para o posto de saúde e comecei a tomar essa medicação, lendo a Bíblia e bebendo ainda, né? Não todo nesse processo, mas fazendo o tratamento. Fumando, tomando a medicação. Mas no dia 26 de setembro de 2024, eu estava em minha casa, aqui nesta casa onde eu estou. Eu estava com meu companheiro, eu chamo meu companheiro porque nós não éramos casados legalmente. E eu comecei a sentir uma angústia, um mal-estar, uma vontade de vômito, de ânsia de vômito. Eu pensei que fosse uma virose. Ele perguntou se eu queria ir ao médico, eu disse que não. E eu comecei a vomitar. Era durante o dia. Eu disse: não, vai passar, é só uma virose. E eu não fui ao médico. E quando foi passando o dia, eu continuei. E quando foi aproximando a noite, foi aumentando. E aí foi saindo do vômito raios de sangue. E a cada vez que eu vomitava, eu sentia uma dor me apertando a garganta, como que eu fosse infartar. Que eu chegava a passar as mãos pela parede e dizer a ele: eu estou morrendo. E nesse momento que eu passava a mão pela parede, saía me arrastando em meu quarto e dizendo: eu estou morrendo, eu lembrava de todas as chances que Deus tinha me dado de voltar para os caminhos dele, e eu tinha desperdiçado. A situação de alguém afastado da palavra, afastado dos caminhos do Senhor, de alguém afastado de Jesus Cristo, no momento igual ao que eu passei, porque eu senti a angústia da morte. Naquele momento que eu vomitava, aquele vômito com raios de sangue, e aquela angústia aqui me sufocando, eu sem poder respirar, que eu dizia: eu estou morrendo, que eu pensava que eu não voltava mais. Aquela situação não é legal. A situação de alguém afastado da palavra, daquela situação que eu passei. Ali você se rende ao Senhor ali. E você não sabe se deu tempo, você não sabe. Ali volta tudo
as chances que Deus deu, você não sabe se ali Deus deu tempo do Senhor lhe perdoar, se ali você vai alcançar a misericórdia do Senhor ou se não vai. Não. Então, se tiver alguém nesta live, neste momento, que esteja afastado dos caminhos do Senhor, não perca tempo. Não espere chegar o momento de passar pelo que eu passei, porque nem sempre dá tempo. E eu passei a noite todinha nessa situação, e quando aliviava, que passava essa angústia, que Deus aliviava, eu ia para minha cama devagarinho, aí depois voltava novamente, e assim eu passei a manhã todinha. Quando amanheceu o dia, eu fui para o hospital. E por que você não foi pela madrugada, irmã Vânia? Creio eu que trabalhar de Deus, porque a pessoa que morava comigo queria chamar o SAMU, e eu não deixei ele chamar. Eu dizia, o SAMU não. Creio eu, porque se o SAMU tivesse vindo, tinham passado um paliativo, alguma medicação, e eu não estaria aqui hoje dizendo que o Senhor me tirou da cova, dizendo que o Senhor me deu vida nova. E aí, ao amanhecer, eu vou para o hospital, vou com a toalha, né, vomitando sangue. Quando eu chego no hospital, o médico, bem calmo, bem tranquilo, vê minha situação e diz apenas que eu estou desidratada. Passa 2 soros, eu tomo 2 soros e me manda para casa. Simples assim. Enquanto eu estou tomando soro, meu ex-companheiro está falando com a minha filha, que mora na cidade vizinha, na cidade de Santa Luzia, e conta a ela que o médico está me dando alta. Então, rapidamente, ele diz a situação a ela, ela fala com Paula, que é a minha filha que mora aqui na cidade, e diz a ela, né, Paula, vá na casa de manhã, que manhã está morrendo. Porque eu sei, eu entendo do assunto, e ela está tendo uma hemorragia digestiva. E o médico está mandando ela para casa. Quando Paula chega aqui e pergunta o que está acontecendo, que eu mostro a ela o balde com vômito podre, porque eu fiquei podre. Literalmente eu vivi aquele ditado que diz que nós somos um pedaço de carne podre. Ela diz, mãe, fique aí que eu vou no hospital. E ela chega ao hospital e pergunta, quem atendeu minha mãe? E dizem o médico. Quem foi o médico? Minha mãe está em casa morrendo. Se acontecer alguma coisa com ela, o responsável é ele. Se vocês não encaminharem minha mãe para o hospital e acontecer alguma coisa com ela, vocês vão se responsabilizar. Ou eu levo ela agora no meu carro particular e digo lá que foram vocês que não deixaram ela ficar. E depois a minha filha fala sério lá, eles mandam me chamar e o SAMU me leva. E eu passei 3 dias no hospital. E lá foi feito endoscopia. Passei um dia todinho para ser atendida à noite. E à noite, quando foi feita a endoscopia eu não vi, porque é anestesiada. Paula me disse que foi tirado mais de 1 litro de um líquido no sangue, né, que já estava preto dentro de mim e podre. Que Paula disse que para atender a próxima paciente foi preciso desinfetar a sala.
E a endoscopia tinha dado inconclusiva, porque estava tão sujo dentro de mim, o intestino estava tão sujo, que o médico não dava para ver nada. Como é que ia dar o laudo do que tinha acontecido? E eu tive que ficar no hospital, tomando soro, essas coisas, tudinho, para ver se limpava, para no outro dia fazer outra endoscopia. Para resumir, eu passei 3 dias no hospital. E quando saí do risco, eles mandaram que eu fosse fazer um tratamento particular, onde eu fiz e foi diagnosticada uma hérnia de hiato muito grande. E ela está aqui, graças a Deus. Eu estou bem, mas o médico passou. Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique App. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. O dedo eu começo despejando tudo que preciso em mim, fazer, no meu nariz, visualização e de lista. disse: Depois, defino eu não vou prioridade nem lhe perguntar, porque eu vi aqui na endoscopia. Nunca mais você vai colocar álcool nem nicotina no seu organismo, se quiser viver mais um pouco. Então, o que eu quero dizer a vocês, que Deus me ama tanto, que me deu mais uma chance. Eu acho que Deus, na oração que eu fiz, Deus, sim, quando eu parar de fumar, eu volto para te seguir. Eu volto para te servir. Que Deus disse, não, ela não vai voltar não. Desde 98 que ela entra nos meus caminhos e sai, entra e sai. Esse tratamento vai demorar demais. Espere aí que eu vou trazer ela logo. E Deus, não porque Deus é mau, não é. É porque Ele me ama. Ele me ama tanto, tanto, e a vocês, que Ele usa meios e estratégia para não nos perder. Que Ele preferiu usou essa estratégiazinha para adiantar o processo. Daqui que eu fosse fazer esse tratamento com essa medicação, quem sabe se eu teria voltado, se eu deixasse de fumar, né? Eu não sei. E aí o que é que acontece? Quando eu saio do hospital no dia 4 de outubro, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a ordenança bíblica que tem, né? Porque dentro de mim eu já tinha confessado ao Senhor. Aí eu fui para a igreja confessar diante de Deus e os homens, porque nós temos que confessar, né? Com a nossa boca o Senhor Jesus Cristo. E eu fui e confessei. Não precisou vir aqui, não precisou vir ninguém. Eu mesma fui, reconheci, fui. Por quê? Porque eu tive lá no meu quarto, no momento da minha angústia e da morte, um encontro com o Senhor. Um encontro com o Senhor. E eu tive a resposta. Porque é que eu entrava e saía, tantos anos não estava firmada nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque eu nunca tinha tido um encontro verdadeiro. Porque é necessário uma comunhão, é necessário um relacionamento e não apenas só religiosidade. Faz 1 ano e 4 meses que eu voltei, mas é como que eu tivesse nascido novamente aquele dia. É como que tivesse sido a primeira vez que eu tivesse voltado não, que eu tivesse aceitado a Jesus. Porque eu me encontrei com Ele
não para agradar ninguém, não para ler a Bíblia por ler, não só para pegar a Bíblia quando eu vou para ir para a igreja como antigamente. Não. É por amor. É por prazer. É por necessidade. É meu alimento diário. Como é que eu posso dizer? É meu amigo. É meu companheiro. É minha prioridade. Não é apenas... É diferente das outras vezes. É diferente das outras vezes. Por quê? Porque foi um encontro. Foi um encontro. E eu tive essa resposta. Porque Jesus é real. Não é mais só de ouvir falar. Sabe? É tipo eu acordar e eu falar com ele. Não aquela fala sofisticada. Não, mas olha, Jesus. E meus pés hoje só pisam no Senhor permitir. Que eu vá só onde o Senhor deixar. Porque esse encontro, ele muda a nossa vida. Esse encontro, ele muda a vida de qualquer pessoa. E são simples atitudes que faz toda a diferença e que o próprio Jesus ele tem me ensinado todos os dias. Como por exemplo, algo que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque, gente, quando se falam em bênçãos, muitas pessoas às vezes pensam que bênçãos são coisas grandiosas, coisas materiais, coisas financeiras. Sim, pode ser. Tudo bem, são sim, para alguns são. Mas para outras pessoas, bênçãos também são coisas pequenas. Porque nem sempre prosperidade é riqueza. Vocês sabiam disso? Nem sempre prosperidade é riqueza. Eu tinha muito medo, eu morria de medo de uma palavra chamada solidão. Ai, como eu tinha medo. Desculpem. Esse choro não é de tristeza, viu, gente? Esse choro é da presença do Pai, para a glória do Senhor. Eu tinha tanto medo dessa palavra, solidão, que eu me sujeitei a muitas coisas por conta de solidão. E no início que eu voltei para os caminhos de Jesus, eu sofri muito por causa da solidão. A ponto de eu estar no culto e eu não querer que o culto acabasse. Porque eu não queria voltar para casa. Para não ficar em casa sozinha.
Foi logo no processo, né, que Deus começou, né, a trabalhar na minha vida. E eu comecei a clamar o Senhor em casa. Porque eu comecei a aprender e a buscar o Senhor em casa. E não só no culto. E eu comecei a aprender que clamor é diferente de oração. Então eu comecei a clamar em casa. E eu clamava. E eu comecei a clamar em casa e a falar para Deus. Olha, Jesus, está doendo aqui. Olha, Deus, me tira esta dor. O Senhor sabe onde dói. Eu não quero sentir isso. E a cada dia ia diminuindo. Por quê? Porque eu estava apresentando as minhas dores ao Senhor. É preciso expor as nossas dores, as nossas emoções ao Senhor. Ele sabe onde dói, mas Ele quer ouvir a nossa voz. E aí, Deus foi trabalhando. E hoje, eu vivo a minha solitude. O que é completamente diferente de solidão. Que eu dizia minha, que nada. Não era minha. A solidão nunca foi minha, nem é de ninguém. A solidão é minha, não, está repreendida em nome de Jesus. A solitude, sim. A solitude é você ficar bem na sua própria companhia. É você gostar de ficar bem na sua própria companhia. Com Jesus, né? Porque muitas pessoas dizem assim. Muitas pessoas dizem assim: ah, mas você tem Jesus. Sim, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Porém, eu me refiro a fisicamente, né? Que às vezes, né? Você quer ver alguém, você quer conversar com alguém, né? Mas Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, né? E quando eu menos espero, eu estou aqui, aí chega alguém. Na irmã Vânia, eu vim conversar com a irmã um pouquinho. Irmã Vânia. E Deus vai suprindo. Quando a gente menos espera. E Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Então, eu passei aqui hoje, eu nem vinha fazer, Deus sabe todas as coisas. Eu não sou de fazer live, é a minha primeira. Não vou pedir desculpas, porque quando Deus orienta, eu não peço desculpas. Então eu fui orientada pelo Senhor, eu não faço live, nem sei se vou fazer outra, né? Então eu agradeço a todos, né, que tiveram a atenção de ficar, de ouvir. Só quero dizer que a paz, doutora Dani. Quero dizer que Deus, Ele fez e Ele faz na minha e na sua vida. O Senhor Jesus, Ele não morreu na cruz em vão. Ele foi obediente até o fim. Ele obedeceu ao Pai. Ele foi obediente a Deus. Ele é o próprio Deus. Ele foi obediente. E por que é que eu e você, a gente não quer obedecer? Por que é que eu e você, a gente coloca tanta dificuldade em obedecer a palavra do Senhor?
Ai, que é difícil, ai, que eu não consigo, ai, porque a renúncia dói. Mas a linguagem do amor de Deus é obediência. A linguagem do amor do Pai é obediência. O Senhor tem os olhos dele sobre a terra e ele vê a nossa obediência, mas ele também, ele vê a nossa desobediência. Ele vê a minha desobediência, mas ele também vê a minha obediência. Não é verdade? A palavra do Senhor, ela nos molda. A palavra do Senhor é ela que nos santifica. Alguém disse assim, quando eu voltei para os caminhos do Senhor: pintor, é um ditado, eu não sei se vocês conhecem, eu sou da Paraíba, né? Para quem estiver ouvindo, eu sou da Paraíba. E alguém disse assim: pintou 7, desenhou 8, puxou a perna do 9 e agora quer ser santa. Isso é um ditado popular que tem aqui na minha terra. Mas eu respondi e até postei no meu Instagram que foi necessário eu pintar o 7, desenhar o 8, puxar a perna do 9, ou fazer todos os números, o rabisco de todos os números, para mostrar, não eu mostrar, mas Deus mostrar que Deus é Deus na terra e que é mentira aquele ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. Porque existe um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré, que conserta quem quer ser consertado. E eu estou aqui para dizer que eu quis ser consertada pelo carpinteiro Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quis e quero, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, porque nós estamos na terra. E até Jesus voltar, nós precisamos pedir perdão e nos consertar diante dele. Amém? Que o Senhor nos abençoe grandemente, que tenhamos uma noite de paz, que tenhamos uma noite tranquila na presença do Pai, que possamos pedir perdão pelo dia de hoje, né, pelos nossos erros, porque nós erramos conscientes e inconscientes, né? Que a gente possa nos fortalecer na palavra do Senhor, porque até a volta de Cristo nós vivemos em uma guerra espiritual, porque o mundo espiritual ele existe, ele é real, e até a volta de Jesus Cristo nós vamos viver nessa guerra, que a gente goste ou que não goste, que a gente queira ou que não queira, nós estamos inseridos nesta guerra. E nós precisamos estarmos preparados para combater as hostes espirituais do maligno. E como é que a gente combate? Com a palavra de Deus. Nós precisamos estar preparados, porque a Bíblia diz, né, que nós temos um adversário que é o inimigo de nossas almas. Mas mais perigoso do que o inimigo de nossas almas, nós temos o nosso eu, que é o nosso
próprio inimigo. Porque muitas coisas a gente faz e quer colocar a culpa no inimigo, né? E muitas coisas a culpa nem é dele, né? É nossa mesmo, né? Amém? Deus abençoe a cada um. E é isso. Infelizmente, eu não sei se eu vou voltar. Eu nem sabia que eu ia entrar. Eu vim instruída pelo Espírito Santo de Deus. Com certeza, não tenho dúvida, alguém aqui saiu com a palavra, alguém recebeu ou testemunho, alguma coisa, porque eu nunca fiz live, mas Deus mandou que eu abrisse a live. E eu abri, eu obedeço a voz do Senhor. Eu vinha com a mensagem pronta de um estudo que eu fiz e na hora Deus mandou que eu falasse sobre o meu testemunho. Até porque eu não sei pregar. Certo, gente? Então, Deus abençoe a cada um. E se alguém de vocês tiver interesse de conhecer algumas mensagens no YouTube, eu comecei a colocar algumas mensagens bem simples mesmo. De Vânia Alves 114, tem algumas mensagens minhas, né? Está lá no YouTube, se vocês quiserem ouvir, bem simples. Às vezes eu estou em casa e eu coloco, filmo e coloco. Se vocês quiserem ouvir, se inscrever lá no canal, Deus abençoe a cada um de vocês por isso, tá bom? E se quiser me seguir aqui, Deus abençoe também. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por este momento. Senhor, eu não sei o porquê o Senhor me orientou para abrir esta live. Eu só sei de uma coisa, eu sou obediente a Ti. E também tenho certeza, não sei quem foi, mas alguém estava precisando ouvir algo do meu testemunho. Não tenho a menor dúvida, Pai, porque o Senhor não ia me mandar aqui para falar do meu testemunho se o Senhor sabe que eu nem live faço. É a primeira vez que eu venho aqui abrir uma live. Então, Pai, não me importa se só tinha 1, 2 ou 3, porque meu objetivo não era número de pessoas. Então, abençoa cada pessoa que entrou aqui e as que estão aqui ainda. Coloca, Deus, no coração de cada uma, coloca paz, coloca tranquilidade. Vai retirando, Pai, todo sentimento de angústia, de tristeza, Pai. Onde tiver, Pai, um espírito de depressão, Pai. Onde tiver, em nome de Jesus, alguma angústia. Onde tiver alguma pedra de tropeço. Onde tiver espírito de doença, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, que seja expulso agora, em nome de Jesus. Eu entrego cada vida em Tuas mãos. Eu coloco cada vida, Pai, em Teus mãos, em Teus braços, Paizinho querido. Que o Senhor cuide, que o Senhor zele, que o Senhor guarde, que o Senhor faça segundo a Tua vontade na vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, 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 amém. Doutora Dani, Eliton, 3 pessoas aqui. Deus abençoe. Boa noite. E agora, gente, como é que eu saio daqui, que eu não sei, que eu nunca fiz live?
É só fechar aqui, eu acho. Ainda tem 2 pessoas aqui. Rapaz, obrigada por vocês ainda estarem aqui comigo. Deus abençoe a cada um. Deixa eu sair da agora. Quem é que ainda está aqui?